Bom, voltando aonde a gente parou. Já deixou marcado. Então, a gente parou então num mahloket, né? Relacionado às... Aliás, na realidade, a fonte do mahloket que a gente estava vendo anterior, né? A fonte da discussão que a gente estava vendo anterior sobre Ribit. E começa falando dele, mas eu vou voltar uma frase antes, só para a gente lembrar exatamente. Já quando Amarava falou, Shmaminá Miderav Yoshaya, ele, na realidade, ele volta à ideia de Rav Yoshaya, e ele fala que na Braita de Rav Yoshaya, lá atrás, a gente ouviu que a gente tem que aprender 3 coisas na realidade, né? Ele começa, Shmaminá de Ma'amidin Mileve al Gabe Perot, que a gente pode pagar pelas perot, né? No caso, Veló Amrina, a gente não diria Deló que Issuró Baleador. Isso aqui, enfim, a princípio não teria problema, não teria proibição da gente emprestar, né, pelas perot, as frutas, mesmo que ele entregue não seja moeda, enfim, não seja a troca exatamente pelo que foi emprestado. A segunda coisa que a gente aprende na Rav Yoshaya é que Shmaminá Ude Yeshlo, só quando ele tem aquelas frutas, ou quando ele tem aquele dinheiro, não quando ele vai atrás para poder pagar, que aí parece Ribit. O Shmaminá, por último, Ita liderav Yanai. Ele também, a Alachá, ali é como Rabi Yanai, que a gente vai ver agora mais pra frente. De Amar Rabi Yanai, falou Rabi Yanai, Malihen, Malidemehen. A gente tem no Passuca, ele fala Hen e fala Demehen. No Passuca ele fala sobre Ribit. E parece algo a mais, né? Quer dizer, tanto eles quanto o dinheiro deles. O dinheiro deles, no caso, o dinheiro das frutas. Tudo bem? E aqui o que o Michel tinha falado na semana passada. Vamos lá. E agora a gente começa essa semana, que continua então. Rabi Yanai, ele fala, enfim, Malien Malidemehen Deitmar, Rav Amar, que Rav, ele falou. De onde é que veio esse mahloket? Porque Rav falou que o sim amanale perot. A gente pode, com as frutas, a gente pode buscar a troca pelo valor atual delas, mesmo que elas ficaram mais caras nesse momento. Isso não é considerado ribit, isso não é considerado juros. Isso é um mahloket, a gente vai ver. Agora, a gente não pode fazer a mesma coisa com o dinheiro das frutas. Se a gente for trocar essas frutas por dinheiro, aí a gente tem que pagar em dinheiro no que foi anterior e não com os juros atuais, e não com o valor atual, porque isso parece juros. Explico: se eu tenho fruta e a fruta ficou mais cara, eu pago com as frutas, mesmo que o valor delas seja mais caro. Porque isso, já que eu tenho essas frutas, isso a princípio não é considerado ribit, segundo o Rav, porque na realidade eu estou pagando em fruta. E em fruta eu estou pagando em fruta, não importa se ela ficou mais cara. Ficou mais cara, é problema meu. Agora, se eu vou pagar em dinheiro, eu vou vender essas frutas, eu não posso pagar não posso dar o mesmo valor
em dinheiro, porque aí sim já se tornou rebite, já se tornou juros. Aí eu preciso pagar em dinheiro o valor anterior, não o valor atual das frutas. Os campos que não é rebite, só com a mesma mercadoria. Isso. Os campos que não é rebite, só com a mesma mercadoria, segundo o Rav. Agora, se vai pagar em dinheiro, a gente paga o mesmo valor, senão se tornou rebite, tá bom? Isso, segundo o Rav, como a gente falou. Verar Yanai Amar, Malihen, Malidemehen. Você está falando sobre, se você está falando sobre a mesma mercadoria, se a mesma mercadoria encareceu, entre aspas, a gente está falando burrice, é como se a pessoa fosse meio tapada em dizer que não, eu vou pagar, como eu estou pagando a mesma mercadoria, então tudo bem. Não, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. A gente está, se a mercadoria ficou cara e o dinheiro é o mesmo valor da mercadoria cara, não tem problema. Enfim, Malihen, se eu estou pagando em perot, que estão caras, Malidemehen, qual é a diferença de pagar o dinheiro que ficou mais caro? Se a fruta ficou cara, é problema dele, agora ele vai ter que pagar o valor atual. Isso, segundo o Rabi Yanai, não é rebite, isso não é juros. Juros seria se mesmo em cima do valor atual o cara cobrasse algo a mais para poder emprestar. Tudo bem? Continuando. E agora a Gemara ela vai discutir em cima de Rav, em cima da opinião de Rav. Meio que vem uma discussão em cima da Braita, em cima dessa opinião de Rav. Tem uma Braita que vai exatamente contra isso. E ela é lembrada, a Braita de novo de Rav Oshaya. Kulam Yeshlo. Tudo isso, a Braita lá atrás, ela falou, tudo isso é permitido quando ele tem o dinheiro, quando ele tem aquele material. Quando ele não tem o material, isso é rebite. Se eu vou trocar para poder conseguir o material e poder devolver naquele mesmo material, isso é rebite. A gente estudou isso. Obviamente, se encareceu, se é o mesmo valor, não. Agora, se é assim, então, da onde é que ele veio? Se é assim, da onde é que ele veio falar que Demehen ele pode pagar? Tipo assim, na boa, a gente está falando tudo isso se ele tiver. Se ele não tiver, é rebite. Se mesmo a fruta se torna rebite, que dirá o dinheiro dela? Essa é a pergunta da Gemara. Voltando. Maravuna, falou Ravuna para o Rav para poder responder isso. Beshemachar, isso aqui é quando isso aqui é quando há já kinyan, quando já há uma compra. A gente sabe que existem 3 formas de comprar. Uma delas é a gente levantar, puxar, enfim, fazer algo para comprar aquele campo. Então isso aqui, quando ele fala isso, Kulam Yeshlo, ele está falando de um caso em que aqueles ritim, aqueles feixes de trigo foram comprados no momento em que eles tiveram aquele empréstimo. Se tornou parte da reshut dele, se tornou parte das posses dele. Então, vamos lá. Agora, quando ele não puxou aqueles trigos para a reshut dele, para as posses dele, aí ele proíbe, enfim, ele fala o seguinte: ele dá tarav, para a opinião de Rav, no momento em que ele puxa os trigos para as posses dele, aqueles trigos se tornam parte das posses dele, para a opinião do Rav. E ele pode pagar de outra forma também. Por quê? Porque ele acabou de converter o trigo em dinheiro. Se o trigo foi convertido em dinheiro, eu pago em dinheiro, eu pago em trigo, eu pago em uva, eu pago o que eu quiser. Eu pago em dinheiro.
Se o trigo não foi convertido em dinheiro, isso quer dizer, eu não fiz quinhán daquele trigo, aquele trigo ainda é um objeto, e eu só posso pagar o objeto como objeto. O cara me emprestou o tefilim dele, eu não fiz quinhán do tefilim, eu tenho que pagar em tefilim. Vamos lá. Isso segundo Rav. E a Gemara ela vai perguntar, porque é meio complicado isso aí. Se a gente falar assim, então, se a gente vai falar que isso é só quando o cara fez quinhán, quando ele puxou, quando ele trouxe para as posses dele, ele vai ter que dizer também, ele deveria explicar isso lá atrás. Isso aqui está muito estranho, porque a gente lá atrás está falando, enfim, que pode entregar em vinho, e a gente não está explicando nada sobre quinhán, não quinhán, então deveria ter dito isso lá atrás. Enfim, meio complicado agora ficar inventando regra nova, né? Isso que a Gemara fala. Condição nova. Uma condição nova. Ele continua e fala, a Gemara, ela, enfim, traz um outro tirutz, uma outra explicação para isso. A gente na realidade diz que ele especificou uma parte do campo para ele poder devolver. Esse aí foi bem diferente. Quando no momento em que foi feito o empréstimo, foi especificada uma parte do campo, um tipo de parte do campo para ser devolvido. Explicando, na realidade, naquele momento, aquilo lá não é um quinhán completo, não houve uma compra completa, houve uma especificação. Tudo bem, eu te empresto, mas você vai me devolver dessa parte específica. Aí é diferente, por quê? Porque cada parte do campo a gente sabe que nasce de forma diferente. A gente sabe que o trigo, enfim, pode ser um trigo melhor ou pior. A uva pode ser uma uva melhor ou pior, a fruta pode ser uma fruta melhor ou pior. Aí é diferente, houve uma especificação, quando houve uma especificação ele só poderia devolver daquele ponto. Tudo bem? Tá aqui? Vamos lá. Aí sim não é, enfim, aí sim não é justamente dinheiro, aquilo lá é um objeto e acabou. Vamos lá. Por quê? Porque foi determinado no momento do empréstimo que ele só poderia devolver daquela forma. Então, como foi determinado no momento do empréstimo isso, aquilo se tornou um objeto e nunca se tornou dinheiro, não houve uma compra completa. Tudo bem? Por exemplo, se eu empresto para o meu amigo meu tefilim, está determinado desde o início, eu quero meu tefilim de volta, pelo amor de Deus, eu quero dinheiro. Agora, é diferente quando eu empresto, sei lá, emprestei fruta, que todo mundo sabe que vai comer, pelo amor de Deus, ou vai comer ou vai vender. Fruta não é feita para guardar, porque senão vai estragar. Então, está determinado desde o início que eu emprestei um certo valor em frutas. Se eu emprestei um certo valor em frutas, se não foi determinado exatamente qual tipo de frutas eu quero, a princípio eu posso receber de volta em dinheiro, não haveria juros se aquelas frutas de repente ficassem mais caras. Tudo bem? Agora, de qualquer forma, Shmuel ele vem responder, vem explicar essa braita de Rabi Yoshai de outra forma. Segundo a Shitá de Rav, que aliás era o Havruta dele. O Shmuel Amar, Ramani, aquela braita, ela vai segundo quem? Ela vai segundo Rabi Yehuda. Aquela braita que a gente leu, ela vai segundo Rabi Yehuda. De Amar Tzad Echad Beribit. Mutar um pequeno lado, uma pequena, como é que eu falo? Um lado que é segundo o Mecher, segundo a compra do Ribit, dos juros, ele é permitido. Quer dizer, não é que o Ribit seja permitido, é que o que ele quer dizer é que se o Ribit, se os juros for em uma via só e não uma via dupla, a princípio isso não é Ribit, isso não é juros, então pode. Explica. Aliás, aqui não explica, não eu. Como assim, detalhe. Tem uma braita, uma outra braita, que fala exatamente isso. Hareshaya, uma pessoa, ele emprestou mané,
uma moeda. Tá? Vamos lá. De novo, quando a gente empresta dinheiro, a gente sabe que o dinheiro serve para gastar, igualzinho à fruta. A fruta também serve para comer, não é o meu fininho. Bisnat Shemucher, no momento em que o vendedor, na verdade o lovê, a pessoa que pegou emprestado o Hil Perot, ele comeu as frutas, mutar loquear, mutar. No momento em que o lovê, aquele que pegou emprestado, ele come as frutas do campo naquele tempo, é permitido ele comer aquelas frutas. Por quê? Porque foi emprestado para ele. Aval, loquear, malvê, a pessoa que pegou emprestado. Agora, loquear, a pessoa que pegou emprestado, o relaperota, ele come as frutas. Assur é proibido, porque talvez, chama loiavoda, vale de a morrer, talvez ele não vai poder devolver. E quando ele não puder devolver, aquilo vai se tornar aribito, porque ele vai devolver em dinheiro. Já que isso aqui é a opinião de Rabanan, essa é a opinião dos sábios. É exatamente o contrário do que a gente disse até agora. Porém, como disse Shmuel, toda essa Mishnah está vindo segundo Rabi Yehuda, que diz o quê? Rabi Yehuda Omer, Afisman shalokeach el perot mutar. Mesmo quando o loqueach, o malvê, aquele que pegou emprestado, ele come as frutas, ainda é permitido esse empréstimo, porque isso é um tzad echad beribit, isso é um ribit, isso é um juros de mão única, não de mão dupla, e juros de mão única não é considerado juros, segundo Rabi Yehuda. Como assim juros de mão única? Em nenhum momento aquele que emprestou, o credor chegou para ele e disse: você deve me pagar com juros. Ele resolveu comer as frutas. Ele assumiu o risco de ter que pagar com juros. Ele comeu as frutas. Então agora não são mais as mesmas frutas. Então nesse momento ele pode sim, isso não é considerado libito, isso não é considerado juros, segundo Rabi Yehuda. E segundo Shmuel, toda a nossa Mishnah vai segundo Rabi Yehuda. Tudo bem até aqui? Amar Lahem Rabi Yehuda. O que Rabi Yehuda ele quis dizer? É juros se ele pagar com fruta. Se ele pagar com dinheiro e a fruta tiver subido, é juros. Então, segundo Rabi Yehuda, aliás, segundo Shmuel, que quer dizer que é todo que o que Rav falou. Rav falou que não. Rav falou que mesmo se ele pagar malihen, malidemehen, né? Que qual a diferença para mim se for a fruta, qual a diferença para mim se for a comida? Lembra disso? Sim. A gente falou agora. Se a gente for falar de malihen, mas se ele pagar em fruta, se ele pagar em fruta, não tem problema. Não. Então vamos lá. Shmuel quer dizer que Rav, aliás, lá na Mahloket, tá? Aliás, Rav não. Rabi Anai. A gente tem uma Mahloket entre Rav e Rabi Anai, lembra? Sim. Para Rav, se pagar com fruta não é. Se pagar com dinheiro é. Para Rabi Anai, se pagar com fruta ou se pagar com dinheiro, tanto faz. Qual a diferença? Lembra disso? Isso, Shmuel disse que todos os dois vão segundo Rabi Yehuda. Porque se a gente pensar em Chachamim, é muito claro que está errado tudo isso. Né? Se a gente pensar como Chachamim, nem fruta, nem dinheiro. Tem algum lado de juros, tem uma via de juros, é juros. Segundo Rabi Yehuda, aí sim a gente pode pensar na discussão entre Rav e Rabi Anai. Tudo bem? É que o que você está falando é a discussão de Rav e Rabi Anai. O que Shmuel diz é que essa discussão está baseada em uma discussão dos sábios da Mishnah. E nos sábios da Mishnah, nessa braita, para Chachamim é muito claro que é tudo juros. Para Rabi Yehuda, não. Rabi Yehuda diz: juros de mão dupla, quer dizer, no momento em que é claro, deixam claro lá no início do empréstimo, que o empréstimo deve ser devolvido com juros, isso é juros, isso é proibido pela Torá. Juros de mão única, se o malvê, se a pessoa que pegou emprestado assumiu o risco, eu comi as frutas. Eu peguei e perdi hoje, eu vendi o tefilin do cara que me emprestou. Assumi o risco. Ficou mais caro, eu vou ter que pagar em dinheiro. Aliás,
Tefilin até Gessen, esquece a parte do Tefilin. Fruta é feita para comer. Vamos deixar o Tefilin de lado. Falei besteira. Tudo bem? Essa aqui eu me perdi, onde é que a gente parou? A Mari Vilda, a Vilda de Tomase, Bevaitus, ele veio contar uma história. Bevaitus Benzunim. Sheassassa deu Mecher. Ele pegou e vendeu o campo. Alpi, segundo Alpi Rabi Elazar ben Azariah. Veloquer, enfim, Veloquer o Reperotayah. Ele emprestou, enfim, da mesma forma que a gente falou, ele emprestou o campo dele, e aquele que recebeu o campo dele estava comendo as frutas. Ele emprestou o campo e o cara estava comendo as frutas. O cara estava comendo as frutas, então ele teria que pagar em dinheiro, certo? Foi o campo inteiro. Amrullah, falaram que caminho para. Aliás, desculpa. Isso aqui é só para explicar a história. Rabi Elazar ben Azariah permitiu tudo isso. Qual é a discussão de Rabi para Ramim? A Bíblia chega, bom, vocês não falam que Rabi Elazar ben Azariah, a gente sabe que era uma pessoa muito grande, né? Ele chegou a ser presidente do Beit Midrash. Rabi Elazar ben Azariah permitiu que como é que é o nome do cara? Desculpa. Baitus Benzunim fizesse exatamente isso. Emprestasse o campo, o loquer, aquele que recebeu o campo emprestado, estava comendo frutas, e mesmo assim não tinha problema nenhum, deixaram ele emprestar e receber depois em dinheiro mesmo que encarecesse. Ramiro fala, você está dizendo que aqui tem uma prova? Morrer no reperotaiá, pelo loquer. Quem estava comendo, no caso, era Baitus Benzunim, não o cara que pegou o campo. Por isso ele permitiu. Então isso aqui é a resposta de Shmuel a respeito de segundo quem Rav vai. Tá bom? A gente vai, enfim, a Shmuel trouxe uma braita que termina aqui para dizer segundo qual opinião Rav explicaria, né? E, enfim, nós não andamos muito. Então, só para a gente continuar, só para a gente terminar uma última parte, mais bem, qual a diferença entre eles dois, entre essas duas explicações? Amar Abai falou, Abai, sabe Harberibit, Ika Benai. A discussão entre Chachamim e Rabi Yehuda é quando tem ribit, quando os juros é de mão única ou os juros é de mão dupla. Ponto. Rava Amar, Rava fala, ribit almenat leachzir Ika Benai. A diferença não é essa, não é se os juros é de mão única ou se os juros é de mão dupla, é se os juros ele é feito almenat leachzir, para poder devolver. Explico. Se no momento em que a compra, aquele utensílio é comprado para poder devolver, como as frutas, ele diz que até Rabi Yehuda não permitiu pagar em frutas ou pagar com esse ribit, a não ser que no momento em que foi dado o almenat leachzir. Comprar almenat leachzir igual a gente faz com o lábia no primeiro dia de Sukkot. Você me dá para eu poder te devolver. Me deu para poder te devolver, agora você vai devolver no valor atual. Bom, o lábia troca subiu em 1 minuto, perdeu. Basicamente essa é a discussão entre Abai e Verava, que a gente vai continuar nesse próximo. A gente pelo menos mudou o Amud, né? Acho que foi muito pouco. Vamos ver se amanhã a gente consegue dar uma corrida.